Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecer do dia muito bem informado. Hoje, sexta-feira. Vamos juntos com todas as notícias para você ficar bem informado nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreville Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as notícias a partir de agora. Maricampo. Maricampo. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa na próxima semana. No caso da população com mais de 60 anos, as doenças respiratórias seguem como uma das principais preocupações para este público. Isso porque, além da gripe sazonal, há outras infecções que podem afetar o estado de saúde do paciente. O infectologista João Antônio Prates aponta os vírus mais comuns que podem ser evitados. A gente tem a famosa gripe, o vírus da influenza, a gente tem o Covid-19, né? Ele continua sendo um vírus, ele virou um daqueles vírus que a gente vai ver sempre também fazendo parte. A gente tem o vírus sincicial respiratório, que é um das grandes causas aí. E nós temos alguns outros vírus que também causam infecções que a gente ouve falar menos deles, mas eles não deixam de estar circulando na comunidade. O infectologista explica como o vírus sincicial respiratório, o VSR, se relaciona com outras doenças respiratórias em idosos e acaba sendo uma das principais causas de registros de pneumonia. Um termo que a gente usa, as pessoas vão ouvir bastante a gente falar isso quando a gente fala de saúde pública, é o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. É um termo científico para dizer que a pessoa foi para o hospital, precisou de oxigênio, precisou de cuidados hospitalares por um quadro de pneumonia por vírus. Então a gente sempre vai falar assim, síndrome respiratória aguda grave, o que é isso? É uma pneumonia por um vírus que levou o paciente ao hospital. O VSR, no ano passado, né, se a gente pegar a estação ali que vai até o inverno, ele foi responsável por 45% de todo mundo que internou com uma pneumonia por um vírus na primeira metade do ano, mais ou menos, metade foi sincicial. Isso foi mais do que influenza, foi mais do que Covid e influenza juntos. O infectologista ressalta que existem meios de prevenção contra o vírus, que vão desde hábitos de higiene até a vacinação. Atualmente, a vacinação é recomendada pela Sociedade Brasileira de Imunizações como uma das principais formas de prevenção. Vale lembrar que, embora a imunização não evite a contaminação, ela desempenha um papel essencial para que a infecção seja mais branda. Antes, o que a gente iria falar era basicamente de cuidados para evitar doenças virais respiratórias de um modo geral. Para sempre higienizar muito as mãos, para evitar contato com pessoas doentes, né, que seria um grande fator. A gente fala muito isso, né, para os idosos. O netinho tá resfriado, tá gripado, pede para visitar depois que melhorar, né? Porque é super comum essa transmissão de vírus entre as crianças e os idosos, né? Por outro lado, hoje a gente consegue falar de vacinação pro VSR. Aproveite o início da campanha de imunização contra a gripe deste ano e converse com seu médico para deixar em dia sua carteira de vacinação para outras doenças respiratórias preveníveis, como o VSR e a pneumonia. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Mais de 35 mil bilhetes aéreos já foram emitidos pelo programa que oferece passagens de até R$200 para aposentados. De acordo com o balanço do Ministério de Portos e Aeroportos, responsável pela gestão do Voa Brasil, 35.419 passagens aéreas foram reservadas em 8 meses. Muitos dos aposentados já viajaram
e outros ainda farão o trajeto. Esse total de bilhetes seria suficiente para lotar 270 aviões, com capacidade para até 131 pessoas. Os registros mostram que, no geral, foram emitidos bilhetes para 82 diferentes municípios. Praticamente 3 de cada 10 passagens foram tiradas para São Paulo. De acordo com os números do programa, nos 8 meses analisados, os aposentados reservaram 10.261 bilhetes para a capital paulista. Depois aparece Rio de Janeiro, com 3.050 reservas de bilhetes, e Recife, com 2.745. Fortaleza, destino de 2.453 bilhetes emitidos pelo programa, e Brasília, com quase 2.270 reservas, completam a lista das 5 cidades mais buscadas. Vale lembrar que, pelas regras do programa, cada aposentado pode comprar passagens de até 2 trechos por ano, e uma das exigências é não ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Para emitir as passagens, basta acessar o site do programa usando o login e senha da plataforma gov.br. Cuidado com eventuais golpes. O único site do programa é o voabrasil.sistema.gov.br. Por enquanto, apenas aposentados podem adquirir as passagens por até R$ 200. Ainda este ano, o programa deve passar a contemplar também estudantes de baixa renda. Da Rádio 2, Milena Abreu. De cada 10 entregadores de comida, 3 passam por insegurança alimentar. É o que mostra uma pesquisa feita pela organização não governamental Ação da Cidadania. O levantamento revela: 32% dos profissionais de aplicativo que passam a maior parte do dia entregando alimentos no Rio de Janeiro e em São Paulo vivem algum grau de insegurança alimentar. Ela é caracterizada pela falta de acesso a alimentos seguros e nutritivos em qualidade e quantidade suficientes. A pesquisa descobriu que 13,5% dos entregadores enfrentam insegurança alimentar moderada ou grave. A grave é quando há escassez para todos os integrantes da família, que é a fome. Essa taxa entre esses profissionais é maior do que a média nacional, que está em 9,4%. Segundo o levantamento, a maioria desses profissionais trabalha todos os dias e mais de 9 horas diariamente. Além disso, 41% dos entregadores já sofreram acidentes de trabalho e mais. 99% pagam do próprio bolso o plano de dados móveis para uso do aplicativo de entregas. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Terceira etapa do Mundial de Fórmula 1 será disputada neste fim de semana. A largada para o Grande Prêmio do Japão será às 2 da manhã, no horário de Brasília, da madrugada de sábado para domingo. No ano passado, a vitória foi do atual tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull. Agora, porém, a tendência é que o holandês tenha mais dificuldades. O carro da Red Bull perdeu rendimento da segunda metade de 2024 para cá e foi superado pelos da McLaren. A equipe laranja, aliás, venceu as 2 primeiras provas de 2025, com Oscar Piastri na China e Lando Norris na Austrália. Esse último é o principal candidato a interromper a sequência de títulos mundiais de Verstappen em 2025. O treino que define o grid de largada para o GP do Japão será de sexta para sábado, às 3 da manhã. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Brasil registra o primeiro caso de infecção por fungo resistente. O paciente é um homem de 40 anos que apresentou um quadro de micose persistente. Ele tem histórico de viagens por vários países europeus. O registro foi feito em Piracicaba, no interior de São Paulo. O paciente mora em Londres e tinha vindo ao Brasil visitar a família. De início, ele estava com micose persistente na região dos glúteos e da perna, com manchas vermelhas que descamavam e coçavam e não respondia ao tratamento. A dermatologista Renata Diniz, que atendeu o homem, então fez contato com um outro profissional que sugeriu a pesquisa pelo fungo resistente. A análise foi feita pelo Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo
que confirmou o diagnóstico. Segundo os especialistas, o paciente está bem, mas não totalmente curado. É que o fungo tem alto potencial de voltar. Ele não oferece risco de morte, mas leva a lesões cutâneas graves. As principais formas de transmissão são por contato com pessoas ou objetos infectados. Portanto, a melhor forma de evitar é tomando os cuidados básicos de higiene de acordo com os médicos. O primeiro relato sobre o fungo ocorreu na Índia, porém ele já circula na Europa, Ásia e América. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Vai começar o Brasileirão Série B. A fórmula de disputa será a mesma dos últimos anos. 20 times jogarão entre si, em turno e retorno, no sistema de pontos corridos. Depois de 38 rodadas, os 4 primeiros sobem para a Série A e os 4 últimos caem para a Série C. 3 jogos abrem a segundona nesta sexta-feira. 7 da noite no horário de Brasília tem Goiás e Amazonas. E às 9 jogam Paysandu e Atlético Paranaense, Criciúma e Operário. A rodada segue no sábado com mais 3 jogos, Curitiba e Vila Nova, CRB e Chapecoense, às 4. E América e Botafogo de Ribeirão Preto, às 6h30. Domingo tem Ferroviária e Remo, Volta Redonda e Cuiabá, 7 da noite, e Avaí e Novo Horizontino, às 8. A primeira rodada da Série B termina na segunda-feira, com Atlético Goianiense e Atletique, 7 da noite. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. A sequência de altas no preço do limão Tahiti deu uma trégua na reta final de março. Em apenas uma semana, a cotação média recuou quase 7% para R$ 29,00 a caixa, indicam dados do CPEA. O motivo é o excesso de fruta miúda no mercado, produto que é rejeitado por boa parte dos compradores. Já o limão de qualidade superior tem sido usado para atender clientes de outros países, que costumam ser ainda mais exigentes. Outro produto que perdeu valor foi o porco. Várias praças pesquisadas pelo CPEA encerraram março com quedas acima de 10% no preço do suíno vivo. Caso, por exemplo, de São Paulo, com tombo de 11% e que ainda assim registrou o maior valor entre as regiões analisadas. R$ 8,10 o quilo, posto no fechamento do mês. E no começo de abril, esse valor recuou ainda mais. As vendas no geral estão em ritmo lento, no momento de oferta bem acima da demanda. E a safra brasileira de inverno deste ano será maior. Projeção da Conab fala em um avanço de 15% para mais de 11 milhões de toneladas. Isso mesmo com uma área de cultivo menor, o que indica que as lavouras vão render mais. O órgão levou em conta 6 culturas. Canola e centeio, com avanços de 50% e 23%, chamam a atenção, mas o destaque é o crescimento da produção de trigo para mais de 9 milhões de toneladas. As colheitas de aveia, cevada e triticale também serão maiores. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Conversar com a inteligência artificial é uma terapia até possível, mas não substitui o papel do profissional, é o que afirma a psicóloga Maria Klein. Oi, eu sou Fabiola Altran e neste Saúde e Bem-Estar vamos falar sobre o uso dessa tecnologia para tentar amenizar ou resolver questões emocionais. Chamado de terapeuta GPT, os usuários geralmente escrevem o que estão sentindo e enviam para análise. Mas, de acordo com a psicóloga Maria Klein, a medida não substitui o processo humano de escuta. Eu entendo esse movimento porque hoje fazer terapia é um investimento econômico, é um investimento de tempo. Então, é natural que mais pessoas em sofrimento, que temos hoje, um número maior, cada vez maior, de pessoas em sofrimento psíquico, busquem alternativas que sejam possíveis.
Mas eu acho que é muito importante a gente se atentar às coisas que podem dar errado nesse processo, nessa troca. Porque uma terapia que seja conduzida por uma inteligência artificial, primeiro ela vai te fornecer ali insights, pode te fornecer insights, mas ela não vai substituir esse processo humano que é de escuta, de validação e a própria subjetividade do ser humano. A especialista explica o porquê e dá exemplos. Porque não necessariamente as palavras daquele meu paciente são exatamente o que ele quer dizer. Então, muitas vezes ele está falando uma coisa e o corpo dele, por exemplo, está me dando um outro recado. Muitas vezes ele está me contando algo e eu percebo que não é sobre aquilo. Então, por exemplo, é muito comum pacientes com fobias. Então, claro que a gente vai tratar a fobia, a gente vai dar mais autonomia, mas a fobia não é o assunto principal, porque a fobia nada mais é do que um desvio de um medo muito maior, o medo de morrer, e a estrutura psíquica dele não dá conta daquele medo, então desvia aquele medo para um objeto que seja mais concreto para ele. Então, é da aranha, é do avião, é da chuva, porque é mais concreto, fica mais fácil de lidar, tem contorno naquele medo. Maria Klein conclui. Então, essas nuances, a inteligência artificial dificilmente vai atingir, pelo menos não o que a gente tem hoje de inteligência artificial. Tem esse aspecto, e tem um aspecto que a inteligência artificial não é humana. É claro que ela está sendo nutrida por humanos. Então, ela está sendo construída e ela está aprendendo com humanos. Tem um aspecto muito interessante que é dessa inteligência generadora, que isso é o que todo mundo fala hoje em dia, que é uma inteligência que mais se aproxima ao ser humano. E o maior desafio disso tem sido justamente uma inteligência artificial que consiga cometer erros humanos. A psicóloga Maria Klein afirma que esse é o grande desafio da inteligência artificial, que ela pode cometer erros humanos. E a especialista questiona: será que a tecnologia tende a começar a falhar apenas para mostrar que pode ser como os humanos? Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Presidente Lula assina decreto que antecipa o 13º de aposentados e pensionistas do INSS. A medida deve beneficiar 35 milhões de pessoas e movimentar 70 bilhões de reais. Número de mortos no terremoto que atingiu Myanmar em 28 de março sobe para 3.085. De acordo com o balanço da junta militar, ainda há mais de 300 pessoas desaparecidas. Ministério Público do Paraguai abre processo criminal para investigar suspeita de espionagem digital pela Agência Brasileira de Inteligência. A ação teria como alvo autoridades e agências paraguaias. Seleção brasileira feminina faz amistoso contra os Estados Unidos no sábado. O jogo, que integra a preparação para a Copa América, é em Los Angeles, às 6h no horário de Brasília. Fim de semana de segunda rodada do Brasileirão. No sábado tem Corinthians e Vasco, Ceará e Grêmio e Botafogo e Juventude. Já no domingo, destaque para Atlético Mineiro e São Paulo, Internacional e Cruzeiro e Sport e Palmeiras. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais.
Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito. Pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção. Rua dos Canidés, 1479, Alecrim. Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção. A sua melhor opção de inverno a verão. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. O incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a mão do chão. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da Construção, é só inovação,
pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor, chegando nesta sexta-feira, 4 de abril de 2025. E vamos falar sobre conta de telefone que veio com valores errados. Pois é, quem está passando por isso é a Mariana Oliveira de Fortaleza. A conta de telefone dela veio com cobranças de serviços que ela não contratou. E ela pergunta como que ela faz para resolver. Olha, Mariana, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor proíbe cobranças indevidas, viu? Você pode contestar os valores com a operadora e, se não corrigirem, recorrer à Anatel e ao Procon, tá bom? Então fica aí a dica, entre em contato com a sua operadora aí, menina, tomara que dê certo, hein? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com o nosso Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Cerca de 15% das crianças e adolescentes brasileiros têm asma. Ainda que a doença respiratória e crônica seja comum, muitos meninos e meninas não aprendem a lidar com ela e dependem de pais e cuidadores para seguir o tratamento. Pensando nisso, a Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas criou o Asthma Land, um jogo de celular para crianças de 8 a 11 anos que oferece de forma lúdica e acessível informações e orientações para manter a doença sob controle. Hoje, a maioria dos pais e responsáveis é ocupadíssima, né? Fica pouco tempo com a criança e acaba sabendo dos sintomas ou crises por meio do alerta de terceiros. Fazer a própria criança reconhecer o problema ou ao menos avisar os pais que está tendo sintomas ajuda muito no manejo da condição. Quem diz é a pneumologista Marina Andrade Lima, consultora médica do jogo. Este jogo é indicado a partir dos 8 anos, viu, gente? Ele ensina sobre os gatilhos, explica o que pode causar crises de asma no dia a dia, como poeira, mofo, pólen, fumaça, insetos, infecções, emoções, etc. Também sobre os sintomas, mostra que tosse, chiado no peito, nariz escorrendo, olhos lacrimejando e falta de ar são sinais de alerta e merecem ser reportados aos pais. Também dá orientações, reforça que o tratamento também depende da criança. Ela precisa saber a hora do remédio, seu limite nos exercícios, entre outras coisas. Ensina também sobre as bombinhas, instrui como se coloca a medicação no inalador, o jeito de tampar corretamente e fazer o uso, e ainda ensina técnicas de respiração. E claro, compartilhamentos. O jogo termina estimulando as crianças a falarem sobre o que aprenderam para que os parentes e amigos saibam mais sobre a asma. O aplicativo Asthma Land está disponível gratuitamente para celulares com sistema Android e iOS. Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Sexta-feira, 4 de abril de 2025, está entrando no ar mais um Info News com as últimas notícias do Brasil e do mundo. O relatório anual socioeconômico da mulher 2025, divulgado pelo Ministério das Mulheres, revela que em 2024 o Brasil registrou 1.450 feminicídios e 2.485 homicídios dolosos de mulheres, o que representa uma diminuição de 5,7% em relação ao ano anterior. Embora esses números mostrem uma queda, o Brasil ainda enfrenta desafios no combate à violência contra as mulheres.
O relatório também destacou a violência sexual, com 71.892 casos de estupro registrados no ano passado, o que corresponde a 196 estupros por dia, uma redução de 1,44% em relação a 2023. Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, acredita que a diminuição dos índices reflete os esforços das políticas públicas, como a mobilização pelo feminicídio zero e os debates sobre a importância de intervir nos casos de violência. A pesquisa também trouxe dados sobre a violência contra mulheres negras, que representam 60,4% das vítimas de violência física. Esses números revelam a sobreposição de vulnerabilidades para as mulheres negras, um ponto crucial para políticas públicas focadas no enfrentamento da violência de gênero. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Infonews. O YouTube está prestes a lançar uma nova funcionalidade que promete transformar a experiência de seus usuários premium, o controle independente da qualidade do áudio. A novidade, identificada em análises do código-fonte do aplicativo beta, permitirá que os usuários ajustem a taxa de bits do áudio, independentemente da resolução do vídeo. Com isso, a plataforma busca atender a uma demanda crescente entre aqueles que consomem conteúdo de áudio, como músicas e podcasts, onde a qualidade sonora é essencial. Essa novidade coloca o YouTube mais perto de serviços especializados em música, como Spotify e Tidal, que já oferecem áudio de alta qualidade. O novo recurso terá 3 modos de configuração: automático, qualidade padrão e alta qualidade. Apesar da expectativa positiva, há fortes indícios de que o controle de qualidade de áudio será um benefício exclusivo para assinantes do YouTube Premium, um movimento para aumentar a base de usuários pagantes da plataforma. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você no nosso Infonews. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere comigo agora, nesta sexta-feira, hoje 4 de abril de 2025. E o Santiago Longo não conseguiu se firmar no São Paulo e retornou ao Belgrano após perceber que não fazia parte dos planos do técnico Luiz Uberdia. O volante argentino reconheceu que a contratação dele foi uma decisão da diretoria e não do treinador, o que dificultou suas chances no clube. Com poucas oportunidades, atuando apenas 5 vezes entre 2024 e 2025, decidiu romper o contrato em fevereiro e voltar ao futebol argentino. Ele admitiu dificuldades de adaptação ao estilo de jogo brasileiro e fez uma autocrítica sobre sua passagem curta pelo tricolor. Além de Longo, o São Paulo também antecipou a saída do lateral esquerdo irlandês Jamal Willis, que voltou ao Newcastle após não se firmar na equipe. O jogador, que sofreu uma lesão, disputou apenas 6 partidas e não conquistou a confiança da comissão técnica e da torcida. Essas movimentações refletem ajustes no elenco para a temporada, com a saída de estrangeiros que não se encaixaram no esquema do clube. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte aqui na nossa sexta-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Gabigol terá seu recurso julgado pelo Tribunal Arbitral do Esporte, tentando reverter a suspensão de 2 anos imposta por dificultar o exame antidoping quando ainda jogava pelo Flamengo. A punição, que começou em abril de 2023, teoricamente terminaria neste mês, mas o atacante conseguiu um efeito suspensivo e segue atuando pelo Cruzeiro, onde já soma 9 jogos e 6 gols. Caso o recurso seja aceito, ele poderá continuar jogando sem restrições. Se for negado, cumprirá o restante da pena. O caso envolve uma acusação de fraude no controle antidopagem, com a ABCD alegando que Gabigol teria dificultado a coleta surpresa no CT do Flamengo, ignorando os agentes e não seguindo os procedimentos. A defesa do jogador nega a tentativa de fraude e argumenta que houve um mal-entendido na abordagem. Inicialmente defendido pelo Flamengo, ele agora conta com o advogado Bichara Neto para tentar reverter a condenação e seguir sua carreira sem restrições. O Gabigol aí lutando para provar aí a sua inocência aí nesse caso, né? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor, nesta sexta-feira, vamos falar de loja que não quer devolver o dinheiro após desistência. Eita, nós, hein? O Leonardo Silva, de São Paulo, ele escreve contando o seguinte: olha, comprei um item pela internet, desisti do prazo, mas a loja disse que não faz reembolso. Isso é certo? Olha, Leonardo, pelo artigo 49 do CDC, compras feitas fora do estabelecimento podem ser canceladas em até 7 dias com reembolso total, tá bom, meu amigo? Tomara que dê certo aí, né? Que complicado aí a situação, né? Meio desagradável, né? Leonardo, obrigado aí pela sua participação. Esse foi o Hora do Consumidor, de volta a qualquer momento no seu rádio. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. E hoje no nosso Viva Melhor, receba uma massagem. A massagem pode ser uma arma secreta. Mesmo realizando atividades estressantes, quem recebe uma massagem mensal suporta melhor os efeitos da rotina cansativa. Outra coisa que ajuda também é ter uma boa rede de amigos e familiares, pois, segundo especialistas, isso está associado a maior longevidade, enquanto a solidão está associada a riscos de doenças cardíacas. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. O mês de abril de 2025 traz aos trabalhadores brasileiros a possibilidade de ter 4 dias consecutivos de folga. Isso porque em abril há 2 feriados prolongados. A Paixão de Cristo é o primeiro feriadão e ocorre no dia 18, em plena sexta-feira. O feriado será seguido por outro, o dia de Tiradentes, em 21 de abril, uma segunda-feira. Entre a Sexta-feira Santa e Tiradentes, a Páscoa é celebrada no domingo 20 de abril, que não é considerado feriado. Dessa maneira, há a oportunidade de um fim de semana estendido. Para os moradores de Brasília, no dia 21 de abril, uma segunda-feira, também é comemorado o aniversário da cidade. A comemoração contará com shows na Esplanada dos Ministérios entre 19 e 21 de abril. Reportagem Bianca. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor.
Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos falar sobre o envelhecimento do intestino. O médico cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Roger Kozer, nos fala sobre o envelhecimento do intestino e seus impactos. Olá, ouvintes. Você já se perguntou por que, com a idade, a digestão parece não funcionar tão bem como antes? É que o intestino, assim como outras partes do nosso corpo, também envelhece. Com o passar dos anos, ele sofre diversas alterações que podem afetar a digestão, a absorção de nutrientes e até mesmo a saúde do corpo como um todo. A parede do intestino pode ficar mais frágil com a idade, facilitando o aparecimento de divertículos, por exemplo. Além disso, a produção de enzimas digestivas, substâncias que ajudam a quebrar os alimentos, também pode diminuir. Mas não se preocupe, entender essas mudanças e adotar hábitos saudáveis pode ajudar a manter seu intestino funcionando bem por muitos anos e garantir mais saúde e qualidade de vida. Se quiser saber mais sobre o tema, procure o seu médico. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. www.portaldoutorajuda.com.br. O Ministério da Saúde começou a distribuir doses de vacinas contra a gripe no dia 21 de março para todos os estados das regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. A primeira leva tem 5,4 milhões de doses e a previsão é de que a distribuição ocorra até o final de abril. No total, serão disponibilizadas 35 milhões de doses do imunizante aos brasileiros. O início oficial da vacinação está marcado para o dia 7 de abril, data que marca o começo da campanha de reforço da imunização. Apesar disso, o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios iniciem a estratégia assim que receberem as doses da vacina contra a gripe. Segundo o Ministério, a vacina é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e óbitos. Conforme a pasta, a estratégia será mantida ao longo do ano, indo além das campanhas sazonais e integrando o calendário nacional de vacinação. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a meta é imunizar 90% do público prioritário. Sendo assim, já fazem parte do calendário nacional de vacinação crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos. Mas a estratégia vai além desses grupos prioritários e também abrange trabalhadores da saúde, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, caminhoneiros, entre outros. O boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado em 27 de março, alerta para o início da tendência de aumento da circulação dos vírus respiratórios nas próximas semanas. Nas últimas edições, a publicação já apontava o crescimento de casos graves do vírus sincial respiratório, VSR, especialmente na região centro-oeste, com a incidência atingindo níveis altos ou muito altos. O estudo refere-se à semana epidemiológica 12, de 16 a 22 de março. A pesquisadora Tatiana Portela, do Infogripe e do Programa de Processo de Computação Científica, informa que se trata de um crescimento sazonal. Além disso, a pesquisadora esclarece que, além do VSR, é muito provável que, em breve, haja um aumento do vírus da influenza. Apesar da sazonalidade, a pesquisadora da Fiocruz ressalta que estar vacinado contra a gripe é essencial para evitar casos graves. No atual cenário, a análise aponta crescimento de VSR em níveis de incidência moderada na região sudeste, principalmente em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. O Acre também já tem sinais de aumento dos casos graves de VSR. Reportagem Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Muito bom dia, 7h45, continuamos com o nosso jornal Maricampo, na manhã desta sexta-feira, 4 de abril, ano de 2025. Vamos então
com as informações para você de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Semurb passa a exigir alvará sanitário para autorizar eventos em Natal. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Semurb, divulgou ontem uma alteração nas normas para o requerimento da autorização de eventos em Natal. A partir de agora é necessária a apresentação de alvará sanitário para festividades com movimentação de 1.000 pessoas por dia e nos quais haja manipulação ou venda de alimentos. O documento deve ser solicitado pelo interessado junto ao protocolo da Vigilância Sanitária, mediante comprovação do pagamento da taxa de vigilância sanitária e atendendo aos requisitos da resolução da Diretoria Colegiada, número 656, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O pedido deve ser feito, no mínimo, 30 dias de antecedência ao evento. Buracos na Moema Tinoco voltam a causar transtornos a motoristas. Os buracos na Avenida Moema Tinoco, na Zona Norte de Natal, voltaram a causar transtornos a moradores e comerciantes que utilizam diariamente a via. O problema, que parecia ter sido resolvido, reapareceu e gerou novas queixas. A avenida, situada entre os bairros Lagoa Azul e Pajuçara, liga áreas urbanas da capital às praias do litoral norte e tem sido alvo constante de críticas dos motoristas. A reportagem da Tribuna do Norte esteve na Moema Tinoco na manhã da última quinta-feira, no entanto ontem, e constatou as dificuldades dos condutores para transitar pelo local. Para desviar do buraco, alguns motoristas buscam alternativas, como subir na calçada, que também formou uma cratera, utilizar a via no sentido contrário ou, em última opção, passar pela cratera, tentando evitar prejuízos ao veículo. Lançamento irregular de esgoto gera 200 autuações nos últimos 6 meses em Natal. Nos últimos 6 meses, a Semurb executou cerca de 200 autuações e tampamentos de lançamentos irregulares de esgoto na rede de drenagem da capital. A prática, considerada crime ambiental pela legislação federal, tem sido um dos principais alvos da fiscalização. Os registros incluem casos envolvendo hotéis, condomínios, lavandeiras e até uma multa para a CAERN. De acordo com o secretário da Semurb, Tiago Mesquita, os lançamentos ilegais de água servida, que inclui não apenas esgoto, mas também água de piscina, pias e lavanderias, violam a lei e podem acarretar sanções administrativas, civis e penais. Curso do Instituto Metrópole Digital abre curso para inclusão digital de idosos em Natal. O Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, inicia em abril novas turmas do projeto de extensão e inclusão digital para idosos, iniciativa voltada à alfabetização digital de pessoas com 60 anos ou mais. Serão oferecidas 76 vagas com inscrições presenciais marcadas para o dia 5 de abril, ou seja, amanhã, a partir das 8 horas, na sede do Instituto. As vagas são destinadas tanto ao público interno quanto externo à universidade, com preenchimento por ordem de chegada. Durante o ato de inscrição, o Instituto Metrópole Digital também convida os idosos a levar equipamentos eletroeletrônicos em desuso, como cabos, pilhas, computadores, monitores e baterias, para descarte adequado. A sede do Instituto fica localizada na Avenida Capitão Mor Gouveia, sem número, entre a residência universitária e a CAERN. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta sexta-feira. O tempo para hoje na nossa capital, para você conferir, é de sol e com muitas nuvens, a nublado com chuva pouca pela manhã. À tarde, chuvosa e à noite com temporal. A mínima para hoje 24 e a máxima 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 71 e a máxima 98%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. E atenção para a Tábua de Marés, hoje sexta-feira, Natal, amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h22 e o pôr do sol será às 17 horas e 24 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi a 1 hora e 47 minutos e a seguinte baixa-mar será às 14 horas e 31 minutos. A primeira pré-mar será daqui a pouco, às 8 horas e 4 minutos
e a seguinte em pré-mar às 20 horas e 55 minutos. O nível da água está subindo neste momento. A pré-mar será dentro de 2 horas e 4 minutos. Teremos 12 horas e 2 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 23 minutos. Você conferiu previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Final de mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. É agradecer o carinho, a audiência. Lembrando que próxima segunda-feira estaremos de volta em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Mas antes, vamos trazer aquele velho e tradicional cafezinho matinal. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o café matinal do meu amigo Marcos Brito hoje é tapioca com carne de sol. Só que é uma tapioca gigante. Meu amigo, o tamanho dessa tapioca dá 4 da comum, viu? Que é isso? Rapaz, eu acho que essa tapioca você aprendeu a fazer lá em Itu, São Paulo. Tudo é grande, né? Que é isso? Rapaz, meu menino é meio fastioso, né? Eita, que coisa, hein? A criançada gosta. Vai devagar, Marcos Brito. Oferece aí seu Guedes.
Essa turma não tem jeito, viu? Essa turma tira o seu couro, Marcos. Pensamento do dia. No pensamento do dia, na manhã desta sexta-feira. Olha, cada amanhecer a vida nos dá uma nova chance para aprender e continuar evoluindo. Se você é do tipo de pessoa que adora ficar com a cabeça nas nuvens e pensar sobre as grandes questões da vida, né? Lembre-se que com sol ou sem sol o amanhecer do dia é sempre belo. E olha, nunca esqueça de agradecer a Deus nos pequenos detalhes da vida, pois assim você será com certeza muito mais feliz. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Pense nisso. Forte abraço a todos e amanhã nos encontraremos em mais uma edição. Amanhã não, porque amanhã é sábado, mas segunda-feira estaremos juntos em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.